Olá pessoal, essa é mais uma das nossas videoaulas da disciplina de desenvolvimento de projeto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre requisitos do sistema, tá? Lembrando assim que requisitos do sistema está relacionado com as funcionalidades, tá? Coloquei aqui alguns conceitos. Os requisitos são as instruções que definem como atingir o objetivo de negócio. E o que vem a ser este negócio? Gente, está relacionado os objetivos, a missão de uma determinada empresa, de um ambiente corporativo ou também de entidades, órgãos públicos também, tá? Vai refletir também as funções que o usuário precisa realizar para atingir o objetivo do sistema ou funções de apoio à estratégia do negócio. Exemplos de registros básicos que são relacionados com os requisitos, que são o controle de fluxos, as consultas e cadastro. Primeiramente, o que vocês fizeram? Vocês definiram o tema do trabalho, se organizaram em grupos e o próximo passo qual é? Trabalhar com os requisitos do sistema ou o protótipo que vai ser desenvolvido nessa disciplina. É o que a gente vai discorrer nessa videoaula de hoje. Gente, é muito comum que os requisitos eles reflitam diretamente em telas e ações do sistema. Desde quando você vai fazer uma pesquisa de um determinado site, a necessidade de fazer login e senha depende, né, dali da situação. E essa forma de você acessar ali as informações de um determinado sítio, por exemplo, vai refletir justamente o que a gente está comentando hoje, que é os requisitos. Tá? Como a maioria das pessoas já se habituou ao mundo informatizado, cabe ao analista identificar na lista de requisitos fornecidas pelo usuário aqueles requisitos que realmente são necessários para atingir os objetivos de negócio de forma mais simples, certo? Então, vocês são o projetista do sistema, do software que está para ser desenvolvido, tá? Hoje você não sai de casa, você não sobrevive sem uma informação, sem o conhecimento. Então você sai da sua casa, muitas vezes você consulta o seu e-mail ou de repente você pega o seu celular e você faz essa checagem. Você chega no trabalho, de repente tem máquina ali, tem um servidor, acessa a internet, você verifica. Se não for um meio informatizado, automatizado na internet, você tem a necessidade de pegar um jornal ou de fazer uma ligação para a sua família. Então, no nosso dia a dia, a gente fica difícil de sobreviver sem o uso da tecnologia, da informação. Bem, qual a diferença então entre requisitos e regras de negócio? Gente, esses conceitos eles são muito confundidos, tá? E eu vou discorrer nessa apresentação também, trazendo muitos exemplos, tá? Para esclarecer melhor esses conceitos aí. Bem, esses conceitos, tá? Eles servem para auxiliar no desenvolvimento, tá? E também, se ele não for bem esclarecido, pode trazer prejuízo nessa parte do desenvolvimento do seu protótipo. Regra de negócio, gente, nada mais é do que a forma de fazer o negócio, vai refletir toda a política interna, o processo definidos, as regras básicas de conduta da empresa. Lembrando que essas regras aqui variam de empresa para empresa, tá? É um conjunto de instrução que os usuários já seguem e que o sistema a ser desenvolvido deve contemplar. Por exemplo, a empresa ela trabalha com um cartão que faz ali o controle do horário e o controle do ponto. Então, você tem que entrar todos os dias 8 horas e sair 5 horas da tarde, por exemplo. Então, são regras ali dentro da empresa, do órgão público, que deve ser seguido, tá? Está relacionado também à regra de negócio com as restrições, as validações, as condições e exceções do processo. São exemplos básicos, tá, gente, de regras de negócio. Ainda, uma regra de negócio não necessariamente será refletida no sistema como uma funcionalidade. Ela também é uma funcionalidade, mas não necessariamente uma funcionalidade. Ela vai determinar, na verdade, o comportamento de uma ou mais funcionalidades do sistema.
Segundo a OMG, que é Open Management Group, ela dita, né, traz aqui esse conceito que regra de negócio vai definir a estrutura e controlar a operação das empresas. Fica mais fácil a gente entender dessa forma, tá? Isso é um grupo internacional que é responsável por todas as definições nessas partes de modelagem e requisitos também de sistema para o desenvolvimento do software, tá? Vai representar uma mudança na forma como descrevemos uma organização, deixando de lado o foco nos dados que a empresa usa e a organização dos processos executa, para se concentrar nas restrições sobre as quais a empresa opera. Isso é importante, sempre lembrando que são restrições, tá? Uma regra de negócio é uma declaração explicitamente, define ou restringe um aspecto do funcionamento da empresa. Lembrando, é o funcionamento geral, é da empresa, são restrições, ok? Elas também são utilizadas para orientar em qual direção seguir face a uma situação determinada. Por que eu estou falando de requisitos nessa videoaula, galera? Porque você já tem o tema, você já tem o conhecimento, já está aprendendo esses conhecimentos de plataforma web, desenvolvimento. Agora eu preciso fazer o levantamento desses requisitos, dessas funcionalidades, entender o que é um requisito, o que é uma regra de negócio. Porque através desses conceitos aí, a gente vai iniciar a construção dos diagramas, ok? Mais ainda, para entendermos melhor, vamos imaginar o cenário de um banco. Beleza, isso aqui é ótimo. É uma regra de negócio para abrir uma conta bancária. O gerente do banco, ele fala o seguinte, que existe uma lei, ali existe uma cláusula que só pode abrir uma conta se for maior de 18 anos de idade. Caso contrário, não vai ser possível. Isso é um exemplo clássico de uma regra de negócio. Ainda dentro do banco, a gente tem aqui no centro o gerenciamento dessas regras de negócio. O que vem a ser essas regras de negócio? De novo, vou ser um pouco redundante aqui, galera, mas é legal porque aí vocês vão fixando melhor os conceitos, tá? Está relacionado com as regulamentações, o que tem de documentação lá, de leis, esses manuais, pode ser manuais de produtos também que são oferecidos pelo banco, sistemas legados, que é a integração de bancos, data warehouse, data mining, até para fazer marketing também, os telefones, os e-mails ali dos clientes, os dados históricos, que eu vou chamar aqui de portfólio, dependendo assim do local, eles armazenam, guardam isso aí para fazer pesquisas, tá? Isso é comentado também na disciplina de TI. E os empregados, que também são os recursos humanos ali dessa empresa, que também fazem a execução dessas regras de negócio. Outros exemplos ainda de regra de negócio, tá? Essas declarações podem ser provenientes de leis, portarias que eu falei, né, na ilustração anterior, os regulamentos, medidas provisórias, atos declaratórios, normas, instruções normativas, estatutos, referências bibliográficas que estão relacionadas aos projetos ali da entidade, da empresa, tá? As decisões da gestão de instituição, decisões da gestão de projetos, os costumes, discussões através de reuniões para se chegar a um senso comum, dentre outros, tá ok? Agora vamos falar do que vou cobrar também nessa parte da documentação tem que ter, que são os requisitos funcionais e os não funcionais. Então, já falei para vocês o que significa requisitos e já falei o que significa regra de negócio e vimos exemplos anteriormente. Agora, eu vou classificar para vocês os requisitos. Eles são classificados em 2 requisitos funcionais, tá? O primeiro é o requisito funcional e o segundo são os requisitos não funcionais. Os funcionais nada mais é do que todas as declarações de funções que o sistema vai oferecer, tá? Como deve reagir a reações, as entradas específicas, como se deve comportar em determinadas situações, quem vai utilizar o sistema e por aí assim por diante. Mais à frente coloquei mais exemplos para melhorar isso. Os requisitos não funcionais são as restrições sobre os serviços ou as informações, né, oferecidas pelo sistema. Ainda em requisitos funcionais, tá? Ela vai ditar toda a arquitetura do aplicativo, gente.
todo o rascunho do seu aplicativo, é o desenho, é o molde do seu sistema, tá? Muitos autores, eles vão classificar esses requisitos funcionais em três, que é o evidente, o escondido e o friso. O evidente é aquilo que o sistema está ciente do que está sendo executado. E escondidas são aquelas funções que o usuário ele não precisa saber, certo? Que a pessoa que está ali acessando, fazendo uso do sistema, não há necessidade de ter esse conhecimento, tá? E o friso quando a execução da funcionalidade não vai afetar nenhuma função do software. Esse próximo slide, a gente tem aqui um exemplo, tá? E que vem a ser o evidente, né? Registrar a venda de um produto, por exemplo, em lojas virtuais, calcular o total da venda, emitir uma nota fiscal, dentre outros exemplos. Agora, já dar baixa em um item, no estoque, fazer a busca, manter um log de vendas, um histórico, isso aí são requisitos que eles ficam ali, funcionais escondidos, que não há necessidade do usuário saber. Os requisitos não funcionais, eles estão relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, disponibilidade. Gente, esses tópicos aqui, se a gente for explodir eles, vão ter muitas outras coisas para explicar. Como eu falei, existe uma disciplina chamada Engenharia de Requisitos que aprofunda muito nessas questões. Como a gente está estudando em nível técnico, no momento não há necessidade, ok? A galera que for seguir carreira nessa área de graduação, pós, provavelmente vai se aprofundar mais nessa parte aqui dos requisitos, tá? Bem, os requisitos não funcionais acabam gerando restrições aos funcionais. Na verdade é isso, ele vai especificar, eles são mensuráveis também. Eu falo isso para os alunos, né, presenciais. Gente, o crescente número de usuários utilizando dispositivos móveis, requisitos não funcionais como a portabilidade, a mobilidade, tornam fundamentais em praticamente todos os sistemas web, tá? É interessante essa ideia aqui porque a gente está mudando a forma de aprendizagem, de conhecimento, de pesquisa. Hoje os smartphones têm praticamente quase tudo que você necessita e a portabilidade ela torna-se um agregado nessa questão da qualidade do software, da pesquisa, da usabilidade. Então a portabilidade ela se torna fundamental. Essa parte é importante. O meu sistema ele não vai funcionar apenas em desktop, mas vai ser possível essa portabilidade para o smartphone. E por aí vai, já tem HTML5 já faz isso automaticamente para a gente. Bem, além desses, a preocupação com interoperabilidade, localização geográfica, alta disponibilidade também fazem parte do mapeamento e desenvolvimento de requisitos não funcionais. De repente você quer colocar a localização da empresa, do seu tema, utilizar uma extensão do Google Maps, por exemplo, ou do Google Earth no seu projeto, tá? E aí você pode trabalhar desses recursos aqui que estão relacionados com os requisitos não funcionais. Agora vamos exemplificar para ilustrar melhor esses conceitos, tá? Os requisitos não funcionais, eles vão ser representados pelo RF, requisitos funcionais. Eu deixei o template, se eu não me engano, alguns trabalhos já aparece o RF 01, 02, a enumeração ali para você detalhar a funcionalidade do sistema. Alguns exemplos. RF01, permitir a autenticação por meio de login. Depois, 02, relatório de solicitações de compra por período. RF03, relatório de produtos mais comprados por período. RF04, relatório de setores que mais solicitam materiais e serviços. RF05, emitir alertas a cada mudança no ranking de produtos mais utilizados. RF06, emitir alertas quando o estoque zerar com qualquer produto. RF07, emitir alerta de produtos de valor mais barato. Esses requisitos aqui, gente, vai variando muito de acordo com a característica do sistema que você propôs a desenvolver, ok? O que seriam os requisitos não funcionais, gente? RNF, tá?
Agora a gente vai especificar. Lá a gente citou, listou eles. Aqui eu vou especificar, tá? O primeiro requisito não funcional 01, os relatórios devem ter a opção de visualização em PDF, HTML, XLS, de repente em Excel e por aí vai. O software deve ser multiplataforma, independente do sistema operacional. RNF03, os alertas podem ser enviados via e-mail, SMS ou ambos. RNF04, o banco de dados do estoque deve ser atualizado em tempo real, isso é importante. RNF05, os relatórios devem ter níveis de acesso. Gente, dentre outras restrições relacionadas a tempo, segundos, login, senha, sempre mensurando e especificando a funcionalidade. O não funcional ele é mensurável, tá? Isso é fundamental, essa diferença. Conclusão: entender profundamente os tipos de requisitos no momento de definir seu software pode decidir o futuro dele. Isso é muito importante, galera. Lembra daquela percentagem lá da primeira aula, que apenas 25% lá, que realmente eles se tornam aqueles programas que vão ser utilizados. Que aqueles 75% eles são lançados por terra, porque não fizeram o planejamento, o levantamento dos requisitos, não construíram os diagramas e por isso comprometeram toda a qualidade e a funcionalidade do sistema. Por isso que a gente discute essa parte aqui nesse início de projeto de software, ok? Bem, unindo os conceitos, é possível ter um sistema de qualidade sem um alto custo de aquisição, isso é muito importante para a gente, tá? Esse tipo de mapeamento também facilita e otimiza a manutenção e correção de erros, além de prover uma visão clara do serviço que está sendo implementado, isso é importante. Não apenas do lado do cliente, mas também da empresa que está vendendo software. Por isso que o trabalho de vocês é em grupo e vocês devem discutir também essas funcionalidades do sistema, tá, pessoas? Dúvidas? Vamos estar postando no software e também no chat. Gente, essas referências bibliográficas, a maioria delas eu tirei mesmo da internet e estão aqui para que vocês possam pesquisar, tá? Bem, bom estudo para vocês e até a próxima aula.